João vivia em um pequeno sítio, afastado da cidade, cercado por campos vastos e uma mata densa que delimitava sua propriedade. Era um homem solitário por escolha. Gostava da rotina simples e do silêncio do campo. Acompanhava o ciclo das estações, cuidava de seus animais e apreciava as noites estreladas em sua varanda de madeira envelhecida pelo tempo. Mas naquele ano, a quaresma trouxe algo diferente. Uma sensação incômoda se instalou na região, e ele começou a notar que os animais agiam de maneira estranha. Os cães, normalmente vigilantes, passaram a latir sem motivo aparente, mirando o vazio da escuridão. Os cavalos estavam inquietos, empinando e relinchando no curral como se algo invisível os ameaçasse. Os pássaros, que antes piavam animados ao entardecer, simplesmente desapareceram. Era como se a natureza pressentisse algo que os olhos humanos eram incapazes de ver. João tentou ignorar os sinais. Era um homem prático, de pés no chão, e não se deixava levar por superstições. No entanto, à medida que os dias passavam, sua inquietação crescia. Havia algo ali, algo que espreitava sua casa ao cair da noite. Certa tarde, enquanto recolhia lenha perto do celeiro, João sentiu um arrepio subir por sua espinha. Teve a nítida sensação de estar sendo observado. Virou-se rapidamente, esperando encontrar algum animal selvagem entre as árvores, mas não viu nada. O vento soprou forte, carregando um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e ferro. Naquela noite, enquanto lia um livro na sala, o vento aumentou e os cães passaram a uivar de maneira desesperada. João fechou as janelas e reforçou a porta, tentando afastar a sensação de medo irracional que crescia dentro dele. O silêncio se instalou abruptamente. Não era o tipo de silêncio natural do campo, mas um vazio opressor, como se o mundo tivesse prendido a respiração. E então veio o som. Um arrastar lento e pesado. Algo grande se movia do lado de fora, rondando a casa. O coração de João disparou. Pegou sua lanterna e caminhou até a janela, forçando os olhos para enxergar além da escuridão. A luz fraca da lua mal iluminava o terreiro. Algo se movia na sombra das árvores. Algo grande, de forma disforme, como se sua própria presença distorcesse o ar ao redor. Um estalo ecoou no curral, como se algo tivesse derrubado uma das cercas. João engoliu em seco. A razão lhe dizia para ficar dentro de casa, mas sua curiosidade e sua necessidade de proteger seu lar o impulsionavam a sair. Pegou sua espingarda, verificou a munição e acendeu a lamparina. Abriu a porta devagar, sentindo o ar frio da noite cortando sua pele. O vento parou. A noite estava parada, expectante. Ele deu alguns passos, a madeira do alpendre rangendo sob seus pés. A escuridão parecia ter vida própria, oscilando e sussurrando segredos indecifráveis. Foi então que ele viu, na beira do curral, entre as sombras projetadas pelas árvores, uma figura alta e magra se destacava. Seus membros eram longos demais para serem humanos, e sua cabeça inclinada parecia avaliar João com interesse. O homem sentiu o ar faltar em seus pulmões. A criatura não se movia, mas sua presença era sufocante. Um sussurro rompeu o silêncio. Não, devias ter saído. João recuou um passo, seu coração martelando contra o peito. A criatura sorriu. Não um sorriso humano, mas um esgar macabro que revelava dentes finos e pontiagudos. João levantou a espingarda, mas no momento em que puxou o gatilho, a chama da lamparina piscou e tudo ao seu redor mergulhou na escuridão. O uivo de um dos cães ecoou, seguido por um silêncio absoluto. João sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. E então, a noite o engoliu. A escuridão parecia ter se adensado ao redor do sítio, sufocando até mesmo o brilho tímido das estrelas. O vento, que antes assobiava entre as árvores, cessou por completo, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. João estava dentro, de casa, sentado à mesa,
os dedos tamborilando nervosamente na madeira gasta. O livro que tentava ler jazia aberto à sua frente, mas as palavras haviam se tornado apenas borrões sem sentido. Os cães, que latiram incessantemente na noite anterior, estavam inquietos. Rosnavam baixo com os pelos eriçados voltados para as janelas, como se pudessem enxergar algo que João não conseguia. A lamparina tremulava fracamente, projetando sombras que pareciam se mover por vontade própria. Foi então que os latidos cessaram abruptamente. João sentiu um arrepio subir por sua espinha. O silêncio era absoluto, tão denso que chegava a pressionar seus ouvidos. Por um instante, ele prendeu a respiração, tentando captar qualquer som, qualquer indício do que estava acontecendo lá fora. Então, veio o ruído, um arrastar lento e pesado, como se algo enorme estivesse se movendo ao redor da casa, testando os limites da escuridão. O som era abafado, mas constante. João segurou a espingarda, o suor frio escorrendo pela testa. Seus olhos se fixaram na porta, esperando que a qualquer momento algo a empurrasse. As janelas pareciam vibrar, como se uma presença invisível rondasse a casa. A chama da lamparina vacilou, e por um segundo, a escuridão quase engoliu tudo. João se levantou lentamente, os pés firmes no assoalho, e caminhou até uma das janelas. Seu coração martelava forte, encostou o rosto no vidro e tentou enxergar além do breu. Nada. Apenas sombras e a névoa que começava a se erguer do chão, espalhando-se como um manto espectral. Mas então, um movimento sutil entre as árvores chamou sua atenção. Algo estava ali. João piscou, tentando ajustar a visão, e viu a silhueta. Era alta, magra, com movimentos erráticos como se não pertencesse àquele mundo. A criatura parecia flutuar na névoa, aproximando-se em passos lentos, quase como se dançasse no escuro. Seus olhos, ou o que pareciam ser seus olhos, brilharam por um instante refletindo a luz trêmula da lamparina. Um sussurro cortou o silêncio. Você não devia estar olhando. João recuou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. Seu coração disparou. Ele sabia que deveria se afastar, trancar-se no quarto e esperar o amanhecer. Mas algo dentro dele o impelia a entender, a enfrentar. O que quer que estivesse, lá fora não era uma criatura comum. E agora sabia que ele estava ali. A madrugada avançava, e João sabia que não conseguiria dormir. O silêncio lá fora se tornara mais ameaçador do que qualquer barulho. Ele olhava fixamente para a espingarda sobre a mesa, pesando suas opções. Não podia simplesmente ignorar o que vira. Se aquela coisa estava ali, rondando sua propriedade, ele precisava enfrentá-la. Decidido, pegou a espingarda, uma lanterna e um facão, enfiando-o no cinto. Abriu a porta lentamente, o rangido ecoando no ar parado da noite. O frio cortante o envolveu imediatamente e a névoa densa transformava o terreno em um mar fantasmagórico. Avançando cautelosamente, João sentiu o coração pulsar na garganta. Cada passo parecia ecoar em um vazio infinito. Chegou ao galpão, onde as sombras se acumulavam mais densamente. Algo o observava. Um estalo repentino fez João erguer a lanterna. A luz trêmula revelou pegadas enormes e deformadas marcadas no chão de terra batida. A respiração dele ficou presa na garganta. Não eram pegadas humanas nem de qualquer animal que conhecesse. Eram longas, com marcas afiadas, como garras. Um som viscoso e estalante veio do telhado do galpão. João sentiu um calafrio na espinha ao erguer a lanterna. E então ele viu uma criatura pendurada de cabeça para baixo, com membros longos e retorcidos. A pele parecia esticada sobre ossos pontiagudos, e os olhos brilhavam com um tom doentio, fixos nele. A boca, larga demais para um rosto humano, se abriu em um sorriso impossível, revelando fileiras de dentes afiados. João tentou recuar, mas o corpo parecia paralisado. A criatura soltou um som baixo e gutural, misto de um rosnado e um riso rouco. Então falou em um sussurro cavernoso. Por que saiu de casa?
O tempo pareceu parar. João sentiu um desespero primitivo tomá-lo, mas forçou-se a reagir. Levantou a espingarda e atirou. O estrondo rasgou o silêncio da noite. A criatura soltou um guincho ensurdecedor e se lançou do telhado, desaparecendo na névoa antes que João pudesse disparar novamente. O silêncio retornou, mas era diferente agora. Era como se a noite estivesse prendendo a respiração, esperando. João ficou ali, ofegante, tentando entender o que acabara de acontecer. Uma coisa era certa: aquilo não havia ido embora, e agora sabia que ele também estava caçando. O sol nasceu pálido naquela manhã, como se sua luz não tivesse força suficiente para dissipar a sombra que pairava sobre a propriedade de João. Com a espingarda ainda apertada nas mãos, ele permaneceu sentado à mesa, encarando o nada. A noite anterior parecia um borrão na sua mente, mas as pegadas monstruosas no galpão eram a prova de que não fora um pesadelo. Decidiu que precisava contar a alguém. No final da tarde, montou em seu cavalo e seguiu até a venda da vila. Os moradores o receberam com olhares curiosos, acostumados com a solidão de João e seu jeito reservado. Vi uma coisa ontem, disse ele, hesitante, enquanto pousava uma moeda no balcão. Uma coisa que não devia estar lá. Os homens sentados ao redor da pequena mesa de madeira se entreolharam e riram. Está bebendo demais, João? Zombou um deles. A quaresma mexe com a cabeça do povo. Sempre tem alguém vendo assombração, disse outro balançando a cabeça. João não insistiu. Sabia que ninguém acreditaria nele. Pagou pelo que precisava e voltou para casa antes que a noite caísse, mas não rápido o suficiente. Quando chegou, percebeu que algo estava errado. Os cães, que sempre corriam para recebê-lo, estavam deitados imóveis na entrada da casa. O coração de João acelerou. Descendo do cavalo, aproximou-se devagar e sentiu o estômago revirar. Os corpos dos animais estavam dispostos em um círculo perfeito, como se alguém ou algo os tivesse organizado assim. Um rosnado baixo e gutural cortou o silêncio. O sangue de João gelou. Virando-se devagar, ele viu a criatura. Agora não estava no telhado, mas ali, de pé, a poucos metros de distância. Ela sorriu. João tentou correr, mas a criatura se moveu com uma rapidez impossível. Em um piscar de olhos, sentiu garras geladas apertarem seu braço. Tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam a ausência de João. Foram até sua casa e encontraram a porta aberta, a espingarda caída no chão e as pegadas deformadas levando para dentro da floresta. João nunca mais foi visto.